Estamos de volta às 7h49. O assunto agora é a situação de muita gente, muitos brasileiros, muitas famílias. E claro, a gente sabe que muitas vezes acontece não por intenção, e sim por um descontrole financeiro. Quando as dívidas ficam maiores que a capacidade de pagamento, a vida financeira, e claro, isso afeta o emocional das pessoas, é profundamente afetada a questão emocional também. É o nosso assunto hoje do quadro Explicando Direito. Vamos falar de direito no microfone aberto. Explicando o Direito. Explicando Direito. Massa FM. E esse assunto é muito importante, é o superendividamento. E o nosso convidado e parceiro para esses assuntos, né, que nos trazem, nos subsidiam com essas informações, é o Paulo César Nunes da Silva, sócio da Nunes e Gomes Advocacia e Assessoria. Paulo César, mais uma vez, seja bem-vindo à Massa. Olá, muito obrigado, Ginês, pelo convite. Mais uma vez, a gente aqui na Massa FM, queria dar um bom dia especial a você, a todos os ouvintes da Massa FM, que é sinal de prestígio que está aqui nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. PC, esse assunto, superendividamento, ele é um assunto que muitas famílias às vezes estão no problema e às vezes nem sabem que existe isso. Uma lei exclusiva para a questão do superendividamento. Exato. Infelizmente a gente tem que tratar disso, né? Porque a economia é algo notório. Eu não tenho dados concretos, né? Eu não analisei os dados em si, mas é uma situação notória o grande endividamento das pessoas. E eu não digo aqui das empresas, tá? Eu estou tratando especificamente de consumidores, pessoa física. Essa pessoa normal do dia a dia, como nós aqui, portadores de CPF. Então isso é um problema que atinge milhões e milhões de pessoas no Brasil e nós temos alternativas. Você não precisa ter vergonha de estar endividado, porque é algo que pode acometer qualquer pessoa, desde o fato pós-pandemia não ter se restabelecido, o fato de ter perdido o emprego, o fato de ter alguém da família adoecido, enfim, vários são os motivos que puderam te levar ao superendividamento e por isso a gente tem alternativas. Você não precisa ficar angustiado, emocionalmente abalado, porque nós temos saídas jurídicas para atender essas pessoas e conseguir ajudá-las a sair literalmente desse fundo do poço. Você disse uma coisa importante. Não é preciso ter vergonha de estar endividado. Isso pode acontecer, um mau planejamento, isso acaba acarretando, até falei aqui de questão emocional. Isso pode até prejudicar um casamento, um relacionamento. Isso é muito sério. Com toda certeza, Ginês. O casamento é afetado, a família, as relações interpessoais, algumas amizades, porque a pessoa ela se socorre onde precisa, onde é possível e às vezes ele acaba afetando não só a família, mas também as amizades próximas, os parentes, porque ele busca alternativas para sair desse endividamento. Então, o emocional é muito abalado e é um apoio jurídico que acaba auxiliando toda a família emocionalmente. Por quê? Porque visa justamente tirar essa pessoa dessa situação de superendividamento para que ela possa se resgatar e voltar com a sua dignidade e ter o seu nome limpo novamente, porque a gente sabe que o nome limpo é sinônimo de dignidade para a pessoa, para esse consumidor afetado pelas dívidas. Se for de dados, né, eu estava até buscando aqui informações da Confederação Nacional do Comércio, indicam que 78,5% das famílias têm um grau de endividamento. É importante separar endividamento com inadimplência. Inadimplência, 30% da população. E quase sempre está relacionado ao crédito, ou cartão, ou algum financiamento, que a pessoa acaba recorrendo para salvar ali de um momento, ou para comprar alguma coisa, e depois não consegue honrar. Imagina, você falou de um dado aí, nós estamos em 4 aqui no estúdio, né? De nós 4 aqui, 3,5 pessoas do estúdio aqui, ou seja, quase todos nós aqui temos dívidas por esses dados. E é real, é concreto. E aí você me falou quais os vilões, né? Quais os vilões desse superendividamento? É justamente a pessoa contrair empréstimos, ele vai para o consignado, que é um juro mais baixo. Aí ele parte para o cartão de crédito. Aí ele vai para as financeiras. Aí ele termina com os bancos digitais. E as taxas de juros, elas vão subindo conforme os dedos das nossas mãos, até atingir o dedo maior, o dedo médio. Justamente porque aí a gente vai numa espiral
de dívidas e vai ampliando e aumentando cada vez mais. No momento em que você vai analisar os seus ganhos, o seu salário, a forma de você sobreviver, está comprometido pelo quê? Pelos juros excessivos, por esses empréstimos, por essas formas de financiamento que você tentou utilizar para sair das dívidas e continuar vivendo normalmente. A pergunta que não quer calar, PC, quem está ouvindo e fala, essa situação é minha. Será que o PC e o Juliz estão falando de mim? A questão é o seguinte, tem saída? Tem saída. Primeiro eu vou falar para você quais as bases legais para isso. Primeiro, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que fala, entre vários fatores, nos artigos 4º, no artigo 6º, no artigo 52, dessa dignidade, do consumo correto, consciente, do dever de informação para o consumidor. E nós temos também uma lei específica. É claro que existe o reflexo dessa lei do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso, porque algumas das pessoas que são atraídas por juros altos, elas não têm o devido esclarecimento pela idade. Então, a lei do superendividamento, ela veio também para mudar o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso e incrementar as formas de defender e conseguir ajudar essas pessoas a saírem do superendividamento. Quando eu falo sair do endividamento, como que essa lei pode me ajudar? Vamos supor, eu procuro uma assessoria, eu procuro uma orientação. Qual é o caminho jurídico para isso? Então, a Lei 14.181 nasceu em 2021 no contexto da pandemia. Então, o Congresso Nacional, verificando os reflexos da pandemia, criou uma lei. E essa lei, resumidamente, eu sei que nós não temos um tempo muito grande, mas depois eu vou dar as dicas de como você acessar essa lei. Ela criou mecanismos de você reunir os seus credores, ou seja, para todas as pessoas que você deve, e fazer uma espécie de recuperação judicial das suas dívidas e dizer assim, eu estou aqui de boa fé, não pode ser qualquer dívida, por exemplo, não pode ser dívida de jogo, tem que ser dívida de boa fé. Eu realmente me perdi e não consegui, estou de boa fé e quero pagar todos. E aí a autoridade judicial vai fazer o quê? Reunir os seus credores e vai dividir uma parte do seu salário, dos seus ganhos com esses credores, de forma que ele dê para você a capacidade de pagamento diluída num determinado período de tempo para que você consiga sair dessas dívidas. A lei de superendividamento visa isso, exclusivamente tirar você do endividamento através de uma intervenção judicial para que você consiga se resgatar. Seria uma repactuação de forma organizada pela Justiça. Exatamente. É claro que a autoridade judicial vai usar o poder estatal que ela possui, né? O juiz, no caso, ele vai chamar os credores, vai dizer, olha, essa pessoa está realmente super endividada e ela precisa da sua compreensão e da repactuação dos contratos de uma forma mais justa à condição dela, para que ela continue subsistindo, ou seja, continue morando, continue comendo e continue sobrevivendo. Tecnicamente, PC, como que a gente pode considerar, olha, eu me encaixo na lei do superendividamento? Tem algum critério para definir isso? Ô Ginês, aquela pessoa que deve mais do que ela ganha, ela já pode se enquadrar no superendividamento e ela não tem nenhuma perspectiva de saída desse cenário. Imaginemos lá que a pessoa ganhe R$2.000, um pouco mais que um salário mínimo, e ela tenha lá dívidas mensais na casa dos R$2.000, R$3.000 e todos os meses fica descoberto um pedaço das dívidas dela. Só vai aumentando. Essa pessoa já pode ser considerada superendividada. Então é um conceito subjetivo e que a pessoa tem que analisar e falar, olha, eu já não estou conseguindo fazer o meu mercado do mês, eu já não estou conseguindo pagar o meu gás, eu não estou conseguindo pagar a minha água, a minha energia. Então, essa pessoa já se enquadra no superendividamento e precisa da ajuda de um especialista. Eu vou aproveitar aqui só para colocar o assunto, eu imagino que a gente possa voltar nesse assunto depois, porque é um assunto muito importante, que é a questão empréstimo pessoal, cartão de crédito. Eu sei que talvez nem encaixe na lei do superendividamento, mas juridicamente tem formas também de renegociar isso? Se encaixa sim. Se encaixa porque sim? É parte das dívidas. Faz parte do processo? Sim, com certeza, porque as pessoas acabam se socorrendo em todas as formas de crédito que ela precisa, pode estar à disposição. Hoje as plataformas, as chamadas fintechs, os bancos digitais, oferecem às vezes empréstimos sem a pessoa ir, pelo próprio aparelho celular. Então a pessoa se endivida com juros acima das taxas médias praticadas pelo Banco Central. O que seria abuso? São juros abusivos. Então, automaticamente, quando você reúne os seus credores num único processo e submete à autoridade judicial, você pode primeiramente iniciar pelo PROCON, chamar no PROCON, mas o PROCON não tem esse poder de Estado de impor que todos se reúnam lá no PROCON para discutir as dívidas. Então, quando você tem muitos credores, ou seja, várias dívidas, você precisa reuni-los na autoridade judicial. E essa autoridade judicial tem o poder, inclusive, de renegociar e diminuir os juros eventualmente abusivos contra a lei.
Podemos falar mais sobre o próximo Explicando Direito sobre isso? Com certeza. Porque é um assunto, como eu disse aqui, 78% tem um nível de endividamento e 30% está inadimplente no Brasil, dados da Confederação do Comércio. Então eu imagino que muita gente que está ouvindo, e o que a gente percebe muitas vezes, sempre é de boa fé. Exatamente. Ninguém deve porque quer, Ginês. É como eu disse no começo, no início da nossa entrevista. Nós não podemos ter vergonha de ter dívidas e ninguém deve porque quer. O brasileiro é uma pessoa ordeira, boa pagadora e não deseja dever para ninguém. Então, esse amparo que a gente está oferecendo para as pessoas, legalmente falando, é justamente para que ela resgate a sua dignidade e volte a andar de cabeça erguida. Dicas importantes aqui hoje no Explicando Direito, né? Esse quadro que a gente tem aqui na massa para justamente prestar essa informação às pessoas. Eu quero agradecer mais uma vez ao Paulo César Nunes da Silva, sócio da Nunes e Gomes Advocacia e Assessoria, que trouxe, né, não só informação, mas também dados da lei do superendividamento e a importância de tomar alguma decisão. Porque, no fundo, às vezes a pessoa fala, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir, eu vou resolver, e o negócio só vai aumentando, e a situação fica insustentável muitas vezes, né? Exatamente, Inês. Eu que agradeço a participação e 2 dicas finais para a gente mandar para toda a audiência da massa da Grande Dourados. Eduquemos as nossas crianças financeiramente falando para que elas sejam mais responsáveis no consumo e consumam realmente o que precisam. E segundo, nunca se furte de procurar um advogado, um especialista para te auxiliar. Isso é muito importante. Perfeito. Pode ser aquela luz no fim do túnel que você não está enxergando, mas como disse o PC, tem saída, tem lei, tem regras que precisam ser usadas, né? E a gente assim vai encerrando mais um Explicando Direito e também mais um quadro aqui do Microfone Aberto da Massa FM. Agora tem cafezão da Massa, o pessoal está chegando aqui para tomar aquele café esperto, com chuvinha boa, né? Tomara que continue chovendo desse jeito, sem vento, sem temporal, e que essa quarta-feira seja maravilhosa, tá bom? Amanhã a gente volta aqui no Microfone Aberto, desde as 6 da manhã com o Agro é Massa. Tchau!